Olá, amigos, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim, de coração, viu? Hoje o NTSU é comigo, conto com a sua companhia e também com a sua participação para fazermos juntinho o seu telejornal, a sua companhia diária, todos os dias na hora do almoço. Assuntos importantes por aqui, muitas atualizações e reportagens especiais também só para você. Pessoal, domingo é Dia das Mães e é claro que nós preparamos conteúdos especiais para celebrar essa data tão importante. De hoje até sexta-feira, vamos exibir aqui no NTSU reportagens que mostram a relação entre mães e filhos que compartilham as mesmas profissões. Na história de hoje, a mãe Melissa e o filho Felipe contam sobre o orgulho e a inspiração que é dividir o dia a dia na psicologia. Com certeza. Dá um orgulho, né? Principalmente por ver, né? Ele escolhendo por essa área tão linda que é a psicologia, que abraça o ser humano, né? Acolhe. E ainda, uma parceria entre a UERGS e a Escola Liberato transformou uma área ociosa em horta e pomar, unindo aprendizado prático, produção de alimentos e incentivo ao empreendedorismo entre alunos do ensino fundamental em Cachoeira do Sul. Além de também trazer alimento para dentro da nossa escola e também dar ensinamento àqueles alunos que no futuro pretendem ter assim um trabalho que mexa com solo, com plantação. A colheita do arroz chega ao fim no Rio Grande do Sul com boa produtividade média, apesar da redução da área plantada. Já o preço de venda do grão gera insatisfação entre os produtores que projetam nova queda no plantio no segundo semestre. Porto Alegre inaugura o primeiro carregador rápido para carros elétricos em espaço público e aposta na mobilidade sustentável. Acaba hoje o prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. Em Cachoeira do Sul, houve fila no cartório desde cedo e o atendimento vai só até às 7 da noite. Você que nos acompanha, receba o nosso convite especial para nos acompanhar e também para participar do NTSU. Está na telinha o nosso WhatsApp, 51997697129. Manda sua mensagem, áudio, foto ou vídeo, alguma sugestão de reportagem. Você pode também comentar os nossos conteúdos, viu? Pode participar também quem está nos acompanhando lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e tem live do NTSU acontecendo também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Continue com a gente, o NTSU desta quarta-feira já está no ar. E a gente vai começar o NTSU com uma história bem legal. Vamos conhecer agora a história da Melissa e do Felipe. Mãe e filho interligados pela relação familiar e também pelo exemplo de vida dela, que retomou os estudos e fez brilhar nos olhos do filho o desejo de seguir o mesmo caminho profissional, a psicologia. Essa poderia ser mais uma típica cena de formatura, onde uma orgulhosa mãe entrega o tão sonhado diploma ao filho formando. Só que aqui existe um significado maior, porque envolve a Melissa, uma mãe que é psicóloga, celebrando a escolha do filho Felipe pela mesma profissão dela e inspirado nela. Foi muito lindo que a universidade, a UBRA, né, nós dois nos formamos pela UBRA, Cachoeira do Sul, e a UBRA permitiu, e foi muito emocionante poder entregar o diploma para o meu filho da mesma área de profissão. O olhinho brilha, né? Brilha, com certeza. Dá um orgulho, né? Principalmente por ver, né? Ele escolhendo por essa área tão linda que é a psicologia, que abraça o ser humano, né? Acolhe. E ele seguir os mesmos passos, ele vê isso também, né? Essa vontade. Porque quando a gente vive em integridade a nossa profissão, não tem como não inspirar de alguma forma, né? Mas quando vê um filho teu seguindo, aquilo nos enche de orgulho. E basta ver e conversar com os dois para perceber que esse orgulho, sintonia e admiração são mútuos. Psicologia sempre foi um sonho distante para a Melissa, que cresceu no interior de Paraíso do Sul e estudou somente até a 5ª série. Depois que casou, teve um casal de filhos. E em 2011, quando o Felipe tinha 11 anos de idade e a Sofia 4 anos, ela retomou os estudos.
fez supletivo e, por influência da mãe, que era professora, se formou em pedagogia. E ela não parou, ainda sonhava em ser psicóloga. Começou o curso em 2017 e, a partir daí, contou com os olhos atentos e encantados do filho adolescente, na época estudante do ensino médio. A opção dele pela mesma graduação da mãe aconteceu naturalmente. Foi algo muito espontâneo, assim, como a gente conversava muito e eu via ela ali estudando e os conteúdos e ela trocando assim comigo, e como eu estava ali por decidir o curso realmente e vendo ali a experiência dela, foi muito espontâneo. Não foi algo, Felipe, né, fazer isso, aquilo, mas foi algo eu vivendo ela e como eu precisava definir, né, na verdade queria ali definir no terceiro ano a profissão que eu ia seguir, foi algo muito genuíno, assim, algo muito espontâneo. Então, realmente foi uma surpresa. Percebia que ele gostava da área das humanas, que ele se inspirava, né? Nós tínhamos várias trocas, sempre de diálogo, de comunicação, mas foi uma surpresa que ele escolheu a mesma profissão. A partir daí, a trajetória de vida dessa dupla se interligou ainda mais. Eles estudaram juntos, foram colegas de turma na faculdade e até dividiram consultório. A sintonia entre os dois é tanta que, atualmente, estão fazendo a mesma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E é claro que a troca profissional entre eles é constante. Continuamos trocando figurinhas. Mesmo agora eu em Porto Alegre e ela aqui em Cachoeira, mas a gente seguido se vê, ela vai lá, eu venho aqui. E a gente conversa sobre diferentes casos, sobre tratamento, sobre estudos. Ela também está fazendo uma pós, eu também. Então a gente vai trocando informações assim, principalmente porque a gente segue a mesma abordagem de tratamento. Nós aprendemos, nós crescemos juntos enquanto colegas e enquanto ser humano também. Sempre com todo o sigilo, com toda a ética, preservando o nome do paciente, obviamente. A gente tem esse cuidado, né, até pelo nosso código de ética, mas poder fazer trocas das experiências, né? São os casos que a gente pode então fazer essas construções juntos. Melissa é formada e atua há 4 anos. Felipe se formou em fevereiro de 2025. Em março, ele recebia, via rede social, mais uma bênção e o melhor de todos os apadrinhamentos, o da mãe. Com imensa alegria, comunico que meu filho e colega, psicólogo Felipe Streck Bundt, estará atendendo em meu consultório. Esse foi só o início de uma nova fase. Atualmente, ele mora e atua em Porto Alegre e ela em Cachoeira do Sul. Mesmo separados pela distância, seguem juntos e cada vez mais encantados com a profissão escolhida e um com o outro. Uma admiração mútua que eles tentam colocar em palavras. Como é que tu define o teu filho? O que é que tu mais admira nele? A humanidade, o amigo que ele é, muito companheiro até da própria mãe, né? A gente tem essa sintonia, sempre tivemos, mas acima de tudo é a humanidade mesmo, a empatia que ele tem com o outro, esse acolhimento. É uma coisa, é uma marca que a gente percebe nele. O que tu mais admira nela? Eu acho que eu admiro muito a questão do acolhimento, realmente, que ela tem enquanto ser humano, o olhar dela, a coragem também para novos desafios que ela sempre foi e colocou, né, a cara de ir atrás dos objetivos daquilo que ela sempre sonhou. Então eu acredito que o acolhimento, a coragem, a determinação, né, esse olhar humano que ela tem, realmente é o que eu mais vejo assim na minha mãe. Dá orgulho, né? Muito orgulho. Que história bonita, né? Dá um quentinho no coração quando a gente acompanha esse tipo de história, quando a gente faz conteúdos bonitos assim. Você que nos acompanha, o que achou? Manda sua mensagem, a sua opinião também, participe com a gente. E se você, que é filho ou filha, exerce a mesma profissão da mãe, manda pra gente também, conta a sua história. A gente daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interações. E até sexta-feira temos mais 2 conteúdos especiais antecipando aí as homenagens ao Dia das Mães que acontecem no próximo domingo, tá bom? Pessoal, a colheita do arroz chega ao fim no Rio Grande do Sul com boa produtividade média e redução da área plantada em comparação com a safra anterior.
o preço de venda do grão tem provocado insatisfação entre os produtores que já planejam nova diminuição de plantio no segundo semestre. Com mais de 95% da área cultivada já colhida, a safra deste ano deve atingir uma produtividade de 8.700 quilos por hectare. Somado ao efeito da redução da área plantada, o número representa uma queda de 13% na produção total em comparação com o ano passado. Mas ainda assim são bons números. O que preocupa os agricultores neste momento é o preço do arroz. A gente estava com uma esperança até que o arroz começou a subir, estava meio se alavancando, agora caiu de novo, né? Então, tá difícil, esse ano está complicado. Responsável por 70% do arroz brasileiro, o Rio Grande do Sul teve recorde de produtividade na safra 2024-2025, o que fez os preços caírem. O setor sofreu com as enchentes em 2024 e precisou buscar empréstimos. A desvalorização do produto faz com que os produtores encontrem alternativas. Além do arroz, seu Antônio também planta soja, grão com preço mais estável e que consegue contrabalançar eventuais perdas. A gente não tem muita esperança que o arroz vai subir, vai dar um bom preço. E a soja se mantém, menos os custos tu tira e recupera a terra. Pode que se um dia melhora o preço do arroz, a gente volta mais arroz e é onde vai. Não sei até quando nós vamos aguentar, porque está muito difícil. Eu penso que o próximo ano até vai ser pior. Com o preço do arroz em casca operando em patamares baixos no Rio Grande do Sul, produtores que possuem capacidade de armazenamento do grão têm maior resiliência e conseguem adotar estratégias para lidar com as oscilações do mercado. A vantagem da gente deixar armazenado é que daí tu vende para quem tu quer, além do desconto, né? Se tu levar, tem certos engenhos, que um arroz de 20, eles baixam para 13, então dá uma quebra de 7. A outro baixo para 11, cada ponto é 1,3 e nós vamos perdendo. Além de ter um produto em casa bom, tu vende um pouco melhor. A capacidade de armazenagem do produtor na sua fazenda é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Apesar de que os custos, né, de investimento em armazenagem continuam altos, devido também à taxa de juros para investimento nesse setor, isso é muito importante, cria uma certa resiliência, sim, né, nos produtores que têm o produto, tem a posse do produto dentro da sua propriedade. Isso faz com que, sim, os produtores negociem nos melhores momentos, também tenham mais poder de barganha, né? Porque eles têm condições de oferecer a vários clientes, a vários beneficiadores, enquanto que quem armazena já na indústria beneficiadora, né, ele está sujeito a tratar só com o cliente. A atual conjuntura engloba ainda fatores como o aumento do óleo diesel, que impacta diretamente nos custos da produção. A previsão de chuva excessiva para os próximos meses também preocupa. Com isso, hoje, a projeção para a próxima safra é de uma nova redução da área plantada. Então, nós vamos ter aí custeios caros para a próxima safra, preços deprimidos, insegurança quanto às nossas receitas futuras e também uma insegurança quanto à compra de insumos, de como vão estar esses insumos agora para a próxima safra, né? Então a gente tem uma insegurança total, não se sabe ainda como vai ser o próximo plantio aí. Pessoal, hoje é dia da participação aqui no Unitesul da Natasha Prochnow no quadro E aí, quanto sobra? E hoje ela vai falar de um assunto muito importante. Quem tem um empreendimento precisa necessariamente manter o equilíbrio das finanças, saber quanto entra de dinheiro, quanto tem que gastar, quanto tem que investir, tem que manter equilíbrio nessas contas. É aí que entra uma importante ferramenta chamada fluxo de caixa e é sobre isso que a Natasha fala hoje. Vamos conferir. No quadro de hoje, quero trazer para vocês um problema que afeta muitos empresários e empresárias e que possuem negócio que faturam, vendem bem, pagam as contas em dia e mesmo assim vivem no sufoco. E o nome deste problema é o fluxo de caixa descontrolado. Se você já passou por isso dentro do seu negócio, você não está sozinho. E se você não sabe se está vivendo este momento, presta atenção nesse comentário de hoje, porque talvez você ainda nem tenha percebido.
Muitos tiveram um final de ano com vendas em alta, um dezembro de 2025 com o WhatsApp lotado, casa cheia e o caixa bem gordinho. Então você respirou, quitou algumas contas, talvez até comemorou. E aí vem o início de ano e as vendas caem drasticamente. Os boletos aparecem da mesma forma: fornecedor, aluguel, folha de pagamento, impostos. E aquele dinheiro que estava sobrando foi embora, sumiu. E aí você se pergunta: mas como? Eu vendi bem. Pois é, vendeu, mas gastou também no mesmo ritmo. E o problema do fluxo de caixa nem sempre é a falta de dinheiro. Às vezes, é o dinheiro no momento errado. Você vende hoje e recebe em 30 dias, mas paga o fornecedor em 10. Você fecha um contrato grande em novembro e recebe em parcelas até março, mas a folha de pagamento, ela vence todos os meses. O dinheiro, ele existe, mas ele não está onde você precisa e quando você precisa. E é por isso que é tão importante ter um fluxo de caixa organizado. A falta de organização é um grande motivo de fechamento de empresas que faturam bem hoje. Segundo o IBGE, os dados mais recentes da demografia das empresas mostram que menos da metade das empresas brasileiras sobrevive aos primeiros anos. Por exemplo, apenas 47,5% das empresas permanecem ativas após 4 anos de funcionamento. Além disso, o próprio IBGE evidencia que existe uma alta taxa de saída anual das empresas, o que reforça que o principal desafio não é abrir a empresa, e sim se manter no mercado. Embora o IBGE ele não aponte um único fator isolado como causa, os estudos nos mostram que a mortalidade empresarial está diretamente ligada à baixa estrutura de gestão, falta de planejamento e dificuldade em acompanhar os indicadores financeiros, o que acaba impactando na capacidade de sobrevivência ao longo do tempo. Então, você aí que tem um negócio, me responde uma coisa. Você sabe hoje quanto vai entrar na sua empresa nos próximos 30 dias? E quanto vai sair? É importante salientar que o fluxo de caixa ele não é planilha de contador, como muitos pensam. É sim de gestores de empresa. É você saber se vai ter dinheiro amanhã para honrar com os compromissos que assumiu hoje. É a diferença entre crescer com controle ou viver apagando incêndio todos os meses. Então fica a pergunta: o dinheiro que você vai receber nos próximos 30 dias cobre tudo o que você precisa pagar? E se você não sabe, este é o problema. E o primeiro passo é olhar para ele. E por falar em dinheiro, no momento errado, o que acontece quando ele simplesmente não vem? No próximo episódio vamos falar sobre reserva, o que separa o empresário que atravessa uma crise daquele que acaba fechando a empresa quando ela chega. Eu te espero lá. Desde o dia 28 de março, o Rio Grande do Sul recebeu 4 remessas de vacinas contra a gripe influenza. O quantitativo representa 34% para a Cachoeira do Sul. O percentual total deve ser completo até o fim da campanha em 31 de maio. O Bernardo Miller chega agora com atualizações do panorama de vacinas para a Cachoeira do Sul e para toda a região. Vamos falar sobre vacinação em Cachoeira do Sul e também em toda a região. A gente sabe que as temperaturas mais baixas estão chegando e a procura por vacinação é importante, inclusive já começou ainda no mês de março aqui em Cachoeira do Sul e também em toda a região. Até o momento, a região, a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, recebeu 4 remessas do Ministério da Saúde, totalizando um percentual de aproximadamente 34%, e vem mais doses por aí na sequência dos próximos dias, e é isso que a gente atualiza com a responsável aqui também pelo setor de imunizações da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, a Senira Martini. Tudo bem, Senira? Sobre a questão de vacinação hoje aqui em Cachoeira do Sul e na região, o panorama que tu pode atualizar o pessoal que está em casa. Bom dia a todos que nos escutam. Assim como os outros anos, a estratégia de vacinação contra a influenza,
Ela tem um período de começo e fim. Neste ano a gente começou em dia 28 de março e ela se estende até 31 de maio. Obviamente, nenhuma estrutura física tem capacidade para receber o total das doses estimadas para o público-alvo que deve ser vacinado. Então, como os outros anos, a gente tem recebido essas doses de forma fragmentada, em remessas, né? A gente tem percebido que este ano, ainda sem uma justificativa oficial do Ministério da Saúde, esses quantitativos estão um pouco menores se comparados ao mesmo período de campanha do ano de 2025. Somado a isso, a gente tem percebido uma sensibilidade e um interesse grande da população que deve se vacinar na busca pela dose. Então, somando esses dois fatores de quantitativos um pouco menores e interesse da população, a gente tem percebido que alguns municípios já apresentam um quantitativo bem restrito à população. E a gente ouve queixas com razão, né? A gente instiga que a população se vacine e essa vacina não chega na sala de vacina. Mas, como eu falei, a campanha vai até 31 de maio. O Ministério nos informa que até essa data honrará 100% do quantitativo que já foi previsto no início da campanha para cada município e essas doses virão de forma fragmentada para que a gente possa acomodar a logística e mantê-las em situações ideais, né? São vacinas refrigeradas, e concluir todo esse processo para que a vacina chegue até a unidade de saúde para a população. Você tinha comentado, antes da gente gravar, que as doses estão chegando de maneira fragmentada, que até, de certa forma, te surpreende um pouco. Contando as doses que vão chegar amanhã, que depois a gente vai explicar melhor sobre isso, a gente chega num percentual de 42% ainda, abaixo da metade do público-alvo, que é em torno de 42 mil pessoas, né, para a Cachoeira do Sul. De certa forma, isso também é um reflexo da procura e do que o Ministério da Saúde vem acompanhando aqui no Rio Grande do Sul? Acreditamos que sim, né? A região sul, particularmente, é uma região que se vacina para a influenza, considerando as nossas condições climáticas, né? Então, a gente percebe que essas somas de fatores têm influenciado, sim, na campanha, né? Doses vindo com um quantitativo um pouco menor do esperado, sem justificativa oficial, e eu deixo claro, o Estado do Rio Grande do Sul tem tensionado o Ministério para obter essa resposta. O Ministério só diz que até dia 31 tudo virá. Então, soma esse quantitativo inferior. O aumento das hospitalizações por casos graves de influenza, né, gerando inclusive um decreto de emergência no Rio Grande do Sul. Isso é divulgado, isso causa um impacto social, causa essa sensibilização. A busca, né, mais acentuada das pessoas por esta vacina, a gente se depara com este cenário de, em alguns municípios do estado, inclusive, terem ficado períodos, lacunas da campanha sem nenhuma dose. Não foi o caso de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul precisou remanejar entre unidades de saúde o quantitativo pequeno remanescente que ainda tinha. Bom, e amanhã, quinta-feira, chega aqui em Cachoeira do Sul, na verdade no estado é hoje, né, Ceneira? Chega hoje mais uma remessa de vacinas que posteriormente vai ser distribuídos nas regionais, e aqui Cachoeira do Sul e também toda a região acaba recebendo mais um percentual e é mais um incentivo para o pessoal buscar essas aplicações. Então, exatamente. Estou convocando a população para se vacinar. Para se vacinar, a gente precisa de vacinas. A logística esperada é que hoje no Rio Grande do Sul chega a 5ª remessa da estratégia, em torno de 8% do quantitativo total. Então, é uma remessa mais robusta se comparada à última que nós recebemos, que Cachoeira acabou recebendo apenas 420 doses. Chegando no estado hoje, nós 8ª CRS, né, Regional de Saúde, já temos o carro agendado para amanhã retirá-las, né, foi a agenda que o Estado nos dispõe. Amanhã essas doses, se tudo der certo, estarão na regional. Aqui é feita a conferência, divisão e distribuição para os 12 municípios que compõem a nossa regional de saúde. Então, nós acreditamos que a partir desta sexta-feira, dia 8 de maio, todos os municípios da regional poderão retirar essa 5ª remessa aqui. Ok. Para a gente finalizar, Ceneira, acho que é importante a gente deixar claro, o pessoal que está em casa,
quem está no público-alvo. A campanha vai até o dia 31 de maio. Obviamente, deve se intensificar até a publicidade do governo do estado no incentivo na busca da vacina. Resume um pouco o serviço e as pessoas que hoje têm, de certa forma, caminho livre antes de chegar no público geral para conseguir essas doses. Ótimo, ótimo. Deixar claro que público-alvo que conta para a meta de vacinação são 3 essenciais, que são, infelizmente, os que mais agravam e evoluem ao óbito, que são os idosos, as gestantes e crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses, 29 dias. Mas a gente tem uma outra gama de públicos especiais para a estratégia, que aí a gente envolve todos os profissionais da saúde, independente se eles trabalham numa rede privada ou pública de saúde, e aqui são todos que estão vinculados, por exemplo, o trabalhador da farmácia é desde o balconista até o farmacêutico, da rede pública, da rede privada. Todos os trabalhadores de escolas, de instituições de ensino, novamente, público e privadas, desde a pré-escola até instituições universitárias. Temos também forças de segurança, motoristas de caminhões, pessoas com comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, asma. Busquem uma unidade de saúde e vejam se já são contemplados ainda nessa estratégia até 31 de maio, porque a partir dessa data as doses remanescentes serão distribuídas para toda a população geral que tiver interesse. Um apanhado do panorama da vacinação aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na regional, na 8ª Coordenadoria de Saúde, e também a gente fazendo esse acompanhamento da situação de Cachoeira do Sul. E a boa notícia, para finalizar o conteúdo, é que já nesta quarta-feira está chegando uma nova remessa de doses aqui para o Rio Grande do Sul. Essa distribuição vai acontecer entre quinta e sexta-feira, para atender à demanda aqui no nosso estado e também, posteriormente, aqui na nossa cidade, em Cachoeira do Sul. Obrigada, Bernardo, pelas informações, importantíssimas informações. Você que nos acompanha, então, anotou aí direitinho, se programe para a imunização. Você que está dentro desses grupos prioritários, aproveita a oportunidade para se proteger. Primeiro bloco de interações aqui no NT Sul, sua participação sendo priorizada a partir de agora aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vem comigo aqui para a telinha. Cleiton Nunes participa com a gente, manda uma linda foto. Ontem à tardinha fiz essa belíssima foto na travessia da balsa. O nível do rio está bem alto, muitos galhos e troncos de árvores descendo, dando uma panorâmica, né, Cleiton? Atravessar a balsa não é muito agradável para grande parte das pessoas, pela espera e tudo mais, só que na travessia, né, tem um lado positivo da gente ter o Rio Jaqui sob uma nova perspectiva, isso é muito legal. E aproveitou e fez essa foto maravilhosa aí e compartilha com a gente. Abração, Cleiton, e obrigada pela participação. Rosélia também participando com a gente. Hoje é o dia da matemática. E a tabuada? Ainda lembram? Ô, Rosélia, obrigada pela participação, pela lembrança, mas não faz pergunta difícil. O pessoal está almoçando agora, o pessoal não está pensando na matemática. O trauma de muita gente é a matemática, né? Mas sempre necessária. E a Rosélia participando e lembrando a gente. Obrigada, Rosélia, pela participação. Um grande abraço, tá? E obrigada pelo carinho da companhia de sempre. Pessoal, a seguir aqui no NT Sul, uma parceria entre a UERGS e a Escola Liberato transformou uma área ociosa em horta e pomar, unindo aprendizado prático, produção de alimentos e incentivo ao empreendedorismo entre alunos do ensino fundamental em Cachoeira do Sul. Além de também trazer alimento para dentro da nossa escola e também dar ensinamento àqueles alunos que no futuro pretendem ter assim um trabalho que mexa com solo, com plantação. Porto Alegre inaugura o primeiro carregador rápido para carros elétricos em espaço público e aposta na mobilidade sustentável. Acaba hoje o prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. Em Cachoeira do Sul, houve fila no cartório desde cedo e o atendimento vai só até às 7 da noite. Todos os detalhes aqui na telinha da TV Novo Tempo. Voltamos já já.
12 horas 35 minutos, NT Sul está de volta, falando agora sobre o clima, sobre o tempo. Imagens do centro de Cachoeira do Sul, para você ter uma noção de como está o nosso dia, que amanheceu com muitas nuvens, mas depois o sol apareceu. E olha, pessoal, a temperatura está acima do esperado, do normal para esta época. Está quente, está meio abafado, enfim. E a gente confere a partir de agora mais detalhes da previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Quarta-feira amanheceu com temperatura amena e deve esquentar bastante. As temperaturas se elevam no território gaúcho em virtude de uma frente quente que se forma com chuva, raios e granizo no Uruguai. Temperatura mínima 20 graus e máxima 31. Quinta-feira vai ser parecido. Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima 20 e máxima 31 graus. Sexta-feira, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Temperatura mínima 13 e máxima 25 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira tem tempo instável. Pode haver temporais nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre e Litoral Médio. A temperatura sobe mais em relação aos dias anteriores. Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, marca a máxima, 32 graus. Nas demais regiões gaúchas, o sol aparece sob uma massa de ar quente que proporciona mais um dia de temperatura muito acima da média desta época do ano. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 27. Em Santa Maria, na região central, 30. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 28. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27. A gente fala agora sobre inovação e sustentabilidade. Pessoal, Porto Alegre tem o primeiro carregador rápido para carros elétricos do país em espaço público. Uma experiência piloto que vai servir de novos pontos na capital. Um dos objetivos é incentivar a troca do veículo a combustão pelo elétrico, reduzindo a emissão de gases poluentes. O equipamento já chama a atenção de quem passa na Praça da Encol. Afinal, esse é o primeiro eletroponto para recarga rápida de carros elétricos assim, em via pública, em todo o país. O carregamento completo leva em média 40 minutos e tem tecnologia tanto para a segurança como para a operação simples por um aplicativo. No próprio carregador tem todos os passos que tu tem a seguir. Ele vai ter a possibilidade de tu inserir ou um cartão de crédito como equipamento ou uma carteira digital, onde o mínimo é R$20, justamente já para tornar fácil o acesso, e tu vai conectar o teu carro e vai sair carregando. Pelo próprio aplicativo tu vai conseguir ver qual a vaga, né, ou vai ter mais perto da tua casa com locais disponíveis, né? Mesmo aqueles que estão com a vaga ocupada, tu consegue visualizar qual a porcentagem de carga que o carro que está lá está. Então, se tu vê que está em 80%, 90%, tu já pode ir deslocando, porque logo em seguida ele deve sair. A empresa de eletropontos e a concessionária de energia são parceiras da Prefeitura nesse projeto piloto de 1 ano. A partir dessa semana, os equipamentos já estão operando em 3 endereços. Aqui na Rua Jaraguá, no Parque Germânia e também na Avenida Cristóvão Colombo. A ideia é a gente fechar com 8 espaços no mínimo em vagas públicas, né? E tentar da maior parte possível abranger a cidade como um todo. Como empreendedor, ele é extremamente válido da parte técnica, né? Onde a gente já aprendeu bastante, então, com o uso de câmera de inteligência artificial, para nós monitorar a segurança do usuário, a segurança também de vandalismo, né? Uma solução que gera parâmetros e muitos dados. Essa prova conceito faz parte do Living Lab POA, que propõe essas experiências em ambiente real. Nesse momento, o privado vai testar se
tecnologia dele, se os pontos dele funcionam, e o público vai testar justamente quais são os melhores locais para ter isso daí, qual que está gerando mais demanda. A gente vai ter relatórios mensais, também teremos relatórios ambientais. No caso dos relatórios ambientais, nós vamos identificar a quantidade de gases de efeito estufa evitados com esse carregamento e, muito importante também, a quantidade de material particulado evitado, que é o poluente que sai dos automóveis, né, a gasolina e diesel, e que impactam diretamente na saúde da população. Ele vai permitir tanto ao empreendedor, no nosso caso, como o ente público, que é a prefeitura, né, avaliar os entraves, onde houve os acertos, os erros, para poder fazer as melhorias e ali na frente poder sim ter uma concessão, um edital, possibilitando abrir aí muito mais vagas, né, dentro de Porto Alegre. A gente sabe que a eletromobilidade está numa fase de transição e para isso a gente precisa testar as melhores alternativas antes de sair fazendo editais, sem entender como é que funciona tanto a demanda quanto o mercado que coloca esses pontos. Pessoal, uma parceria entre a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a Escola Estadual Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Cachoeira do Sul, transformou uma área ociosa do colégio em uma grande horta e pomar. O trabalho, que iniciou com os alunos do 8º ano do ensino fundamental, vai envolver todos os estudantes da escola, movimentando 300 alunos no cuidado e cultivos de frutas, legumes e hortaliças. Além de garantir alimentos saudáveis para a merenda escolar, os produtos vão ser comercializados pelos alunos que já estão sendo orientados sobre empreendedorismo. A consultoria é dada pelos acadêmicos de agronomia da UERGS. O projeto de extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul chegou à Escola Liberato e está orientando estudantes do 8º ano na elaboração de hortas, que servirão não só para produzir alimentos que vão contribuir para a elaboração do cardápio de merenda escolar, mas também completarão todo um ciclo de produção e comércio, incentivando a mão de obra para o comércio de mercadorias com o empreendedorismo já na educação no ensino fundamental. Ocupar um espaço ocioso na escola para a produção de frutas, verduras e hortaliças. Mais do que isso, envolver os alunos em ações práticas de manejo da terra, compreensão do processo produtivo, entendimento do conceito de segurança alimentar. Para garantir a efetividade do plano, a consultoria de 15 acadêmicos, futuros agrônomos que não só acompanham a execução do projeto, mas também ensaiam a futura vivência profissional. Nesta ação, trabalham juntas a Escola Estadual Liberato Salzano Vieira da Cunha e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, aqui em Cachoeira do Sul. Um dos pilares da universidade é a extensão, juntamente com o ensino e a pesquisa. Então aqui, na Escola Liberato, a gente está conseguindo trazer essa parte tão importante da universidade, fortalecer os laços com a comunidade e também contribuir com a parte técnica que a agronomia tem a acrescentar dentro da horta escolar, juntamente com os alunos que estão fazendo esse trabalho aí em parceria. A proposta para a escola é a gente trazer um pouco dessa vivência do campo, mesmo estando na cidade, e buscar explicar para as crianças como funciona uma horta, como funciona a germinação de sementes, como produzir sem utilizar agrotóxico e trazer um pouco dessa experiência do ramo agrícola para esse pessoal, tirar um pouco as crianças de sala de aula e trazer nossas experiências como quase agrônomos até o momento. E desde o ano passado, né, nós já vínhamos desde a demarcação do espaço, né, que era um espaço que não era utilizado pela escola, né, e que a gente deu uma nova finalidade, né. Então, hoje nós já temos vários canteiros, né, e mais o espaço delimitado para o pomar, né, que já conta com 4 árvores e já temos mais árvores que vão ser plantadas ainda esse mês. Embora essa primeira etapa do trabalho esteja envolvendo estudantes do 8º ano do ensino fundamental, o projeto vai ampliar as ações para que a escola toda esteja envolvida, mobilizando aproximadamente 300 estudantes, numa proposta de vivência prática dos aprendizados teóricos. O que eu percebo é que os alunos têm muito mais engajamento, muito mais envolvimento em atividades práticas, né? Que até é a proposta da escola, a gente sair daquela aula teórica, maçante de dentro da sala de aula, né? E usar os espaços da escola para promover, né, outros tipos de conhecimento, né, que não ficam somente no teórico.
A gente está tendo um aprendizado aqui sobre as frutas, sobre a horta, sobre o conhecimento, mais sobre tipos de frutas, de legumes. Depois que a gente planta, ela germina, a gente pode, depois que nascer assim os frutos, a gente pode colher e comer esses legumes, essas frutas, para ajudar a gente pode ficar mais saudável. Ele é um trabalho muito importante porque ele ajuda a conscientizar os alunos sobre uma alimentação saudável, além de também trazer alimento para dentro da nossa escola e também dar ensinamento àqueles alunos que no futuro pretendem ter assim um trabalho que mexa com solo, com plantação. Então é um trabalho assim bem importante que os professores estão desenvolvendo com a gente. A percepção da Manuela surge alinhada com o pensamento dos professores da universidade que levam para a escola uma janela de oportunidades. E também com os professores do próprio educandário, que na execução do projeto direcionam esforços na formação dos estudantes para a vida profissional. Os nossos alunos, estando aqui junto dos alunos da Escola Liberato, né, eles trazem uma vivência, uma experiência e uma possibilidade a mais, né, que muitas vezes esses alunos ainda não tinham nem pensado, né, sobre essa possibilidade, o que eu vou fazer depois que eu sair da escola, né, quando eu concluir o ensino médio, o ensino, né, eles já ainda estão entrando no ensino médio, né, mas quando eu sair daqui da escola, o que eu vou fazer, né? Então a gente traz outras possibilidades, desde a possibilidade de trabalhar na produção, que não deixa de ser uma alternativa, né, mas também a possibilidade de ingressar no ensino superior, né, então alguns estudantes não sabiam que a gente tinha um curso de agronomia, que estava tão próximo, que é um curso gratuito, né? Alguns não tinham contato com as plantas, né? Com o solo. E através das oficinas com os nossos estudantes, eles estão tendo essa possibilidade, né? É um plus, assim, eu acho que vem a contribuir muito na formação deles e no desenvolvimento como pessoas, né? A gente está trabalhando com empreendedorismo, né, com os 2 primeiros anos, desde onde eles começam a criar o logotipo da empresa, o nome, o que eles vão vender, né, o que eles vão produzir e todas as etapas, tudo o que uma empresa precisa ter para eles poderem dar continuidade nesse projeto que a gente está fazendo aqui na escola, que é um projeto bem bacana, que vai funcionar e que vai dar certo para toda a nossa escola. E para quem está em casa e tem também aí no pátio de casa a sua hortinha, a gente aproveitou o conhecimento desses futuros agrônomos e caçou 3 dicas que podem te ajudar no cultivo em casa. Um passo importante, então, é o preparo do solo, né? Que aí você pode comprar um calcário, tanto o filler como o comum, e aplicar no solo, que todo o solo ele tem uma acidez, né? Que pode ser, dependendo da cultura, ser prejudicial ou outras não, né? Então, sempre é bom usar um pouco, que daí a planta irá desenvolver melhor, né? A cobertura vegetal é botar a palhada em cima da horta, ela ajuda a reter toda a umidade. Que a grama que corta, o resto de material orgânico, bota tudo por cima, ajuda nos nutrientes do solo. Adubação orgânica, muita coisa que a gente tem em casa a gente acaba jogando fora, mas, por exemplo, a casca de ovo ela pode vir a ser muito útil, porque ela é uma excelente fonte de cálcio. Com uma compostagem leve em casa, básica, tu já consegue ter uma adubação considerável de cálcio, às vezes utilizando até fazendo uma mistura com água e vinagre. A gente bate a casca de ovo no liquidificador até virar uma farinha e faz uma proporção de 50 ml de vinagre para 100 de água e mistura aquilo e deixa fermentar por um tempo. Depois é só borrifar na tua planta e vai ter uma fonte de cálcio excelente. Uma dica, então, até um projeto que a gente quer desenvolver ainda aqui na horta, né, é a captação de água da chuva para ser usada na irrigação aqui dos canteiros, né. Ligar essas calhas a uma caixa d'água e depois distribuir aqui para os canteiros por meio dos sistemas de gotejamento, que é o mais conhecido, assim, principalmente para hortaliças, porque vai ser uma irrigação com maior aproveitamento da água, principalmente nos períodos de maior déficit hídrico, principalmente o nosso verão aqui, com temperaturas altas e tudo mais, né? Então essa é uma dica que fica para quem quiser fazer em casa e tal, ou então, se a horta for pequena, pode fazer de regador mesmo, o importante é fazer, né? E tendo a disponibilidade da água, principalmente se for reaproveitada da chuva, né? E a dica bônus é para quem tem dúvidas sobre o conceito de segurança alimentar.
Na verdade, a segurança alimentar não seria a segurança do alimento em si, né? A segurança alimentar ela vem sendo garantida por meio do plantio da horta, né? A horta vai garantir a segurança do alimento das crianças, né? Vai fornecer esse alimento para eles, diminuindo uma compra, né? E garantindo que eles sempre vão ter um alimento de qualidade próximo deles, né? Muito legal o projeto. Parabéns a todos os envolvidos, em especial o pessoal, a galerinha lá do Liberato, que eu sei que neste momento estão ligadinhos aqui no NT Sul, acompanhando o nosso telejornal. Parabéns a todos vocês, viu? A professora Rita Miller nos avisou que tá todo mundo ligadinho aí e a gente manda um abraço especial para cada um de vocês. Pessoal, mudando de assunto agora, tem fila nos cartórios eleitorais de todo o país. É que o prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral termina hoje. O limite vale para serviços como emissão do título, cadastro de biometria e transferência de domicílio eleitoral. O Bernardo Miller retorna, trazendo informações do atendimento em Cachoeira do Sul. Olha só, Lena, recado importante para quem está em casa, porque hoje é o último dia para a regularização do título de eleitor para estar apto às votações deste ano, em outubro de 2026, e também colocar em dia a situação da biometria aqui, dependendo da sua região e, obviamente, a sua zona eleitoral. A gente está aqui em Cachoeira do Sul, que atende também os municípios aqui da região. E ao meu lado, o Leandro, que é o chefe do cartório eleitoral aqui de Cachoeira do Sul, passando esse serviço, fila desde as primeiras horas da manhã, Leandro, e um dia bastante movimentado, vocês atendendo até às 7 horas da noite, né? Isso aí, isso. A fila no fechamento de cadastro é de praxe. Né? A gente já se acostumou com essas ocorrências de fila. Nesse ano a gente foi surpreendido aí com fila no antepenúltimo dia, no penúltimo dia, e hoje também a gente tem uma fila bem intensa. E provavelmente a gente vai ter um movimento muito intenso durante o dia. A gente está aberto aí para os eleitores que precisam fazer a sua regularização, que precisam fazer o seu primeiro título, que precisam fazer a coleta da biometria exigida por outros órgãos, e disponibilizamos o atendimento até às 19 horas. Tá certo. Então o pessoal que está em casa, olhando as imagens, vendo a fila, poxa vida, eu não vou conseguir ser atendido. Na verdade não, vocês estão conseguindo agilizar isso. Isso, sim. Assim, todos os que estiverem na fila até às 19 horas, eles vão ser atendidos. Tá? A gente, se não conseguir dar o atendimento hoje, no dia, a gente vai fazer a distribuição de senhas para o dia seguinte, né? Realizando o que a gente chama de atendimento diferido. Então o pessoal pode ficar tranquilo, pode comparecer tranquilo, só vai ter que ter paciência para aguardar, né? Porque como é o último dia, todo mundo deixou para vir no último dia, todo mundo tem a sua necessidade, precisa regularizar, e a gente vai atender a todos individualmente na medida da necessidade de cada um. A gente sabe, Leandro, que esse processo pode ser feito remotamente, online. Porém, a gente sabe que acontecem alguns problemas, às vezes a pessoa não consegue avançar nesse procedimento. Qual é a situação base para não ter esse entrave na hora de fazer um processo online? Assim, para a utilização do serviço na internet, o eleitor ele precisa ter a biometria. O sistema ele vai fazer a identificação da biometria do eleitor, vai verificar se os dados estão atualizados e, se tudo estiver certo, o eleitor com biometria consegue fazer o seu pedido pela internet. Mas se a biometria estiver desatualizada ou se o eleitor não tiver a sua biometria, ele vai precisar enfrentar a fila para o atendimento presencial. Ok, tá certo. Para a gente finalizar, documentos necessários que precisam estar em mãos das pessoas que virem até o cartório. É indispensável documento de identidade, na versão física ou na versão digital, e um comprovante de residência atualizado. Esse é o básico. Tá certo. Leandro, chefe aqui do cartório de Cachoeira do Sul, atualizando sobre esse serviço importante, o último dia para a regularização do título de eleitor ou fazer o seu primeiro título para as eleições do ano de 2026, e também a regularização da biometria, processo fundamental e que já vem sendo cobrado e pedido nos processos eleitorais que acontecem e faz parte dessa nova regularização. A gente trazendo a atualização desse serviço hoje, o último dia
dia aqui para você regularizar o seu título de eleitor. Valeu, Bernardo. Obrigada pela participação, pelas informações. Último bloco de interação aqui no NT Sul, sua participação na telinha a partir de agora. Começo pelo Facebook. A Rita Miller mandou mensagem pra gente lá do Liberato agora há pouco. Também a Tatiane Maciel está acompanhando o NT Sul e também com a gente aqui através do Facebook. A Neuza Lidke Alves, minha amiga lá do bairro Noêmia, sempre ligadinha aqui no NT Sul. Grande abraço, carinho especial. A minha xará, Lena Camargo, também acompanhando o NT Sul. Abração, Lena. Fátima Nascimento também mandando boa tarde para todo o pessoal do NT Sul. Você que nos acompanha, muito obrigada pelo carinho da companhia. Vamos para a telinha? Rodrigo, está recém começando minha horta, mas já tá bonita, né, Rodrigo? Veja uns temperinhos ali, uma salsinha, cebolinha ou alho, enfim, as sacolinhas para espantar os passarinhos. Então, assim, ó, tá começando bonita essa horta. Parabéns, Rodrigo, muito obrigada pela participação. É isso aí, o pessoal tem que se motivar, tem que plantar, né? Tem um espacinho em casa e é muito gostoso depois ver né, a planta crescendo e principalmente o melhor momento, a colheita, para poder desfrutar daquele plantio. Obrigada, Rodrigo, pela participação, um grande abraço. Próxima mensagem, Ednei Santos. Parabéns pelo trabalho que estão fazendo no interior, na Estrada da Forqueta. Estão de parabéns, ótimo trabalho. Aí ele manda a foto do trabalho bem executado aí pela Secretaria do Interior, né? Secretário Cristiano Leivas no comando da equipe e recebendo aí os cumprimentos do Ednei pelo trabalho realizado lá na Forqueta, Estrada do Interior de Cachoeira do Sul. Obrigada, Ednei, pelo feedback aí, pela participação também. Na telinha, Carlos Bacedoni manda um vídeo pra gente. Tem o gatinho assistindo TV, viu? Tá assistindo outro gatinho lá, vídeo de outros animais. Tá concentrado esse bichano. Que lindeza! Obrigada, Carlos, pela participação. Olha só, ele vai ficar viciado em tela, viu? Os bichinhos também viciam, para com isso. Grande abraço, meu amigo. Obrigada pela participação e pelo registro aí, por compartilhar com a gente esse gatinho maravilhoso. Obrigada mesmo. Quem mais participa? Rogério Pasqualin. Presenciei uma situação com um condutor de ciclomotor elétrico que nitidamente não sabia pilotar. Cruzou o sinal vermelho na rua Larico Ribeiro. Cuidado, acidentes fatais à vista. Demanda interessante e também recado muito importante, Rogério. Ontem, inclusive, a nossa equipe também presenciou cena semelhante aqui na lateral da emissora, né? 2 ciclomotores, inclusive, conduzidos por pessoas seguramente inabilitadas que estavam costurando no trânsito, inclusive passando por cima da calçada. Então, realmente, muito cuidado para quem está na calçada, para quem está na rua e para quem dirige, exige responsabilidade. Próxima mensagem na telinha, Evaldo Castro. Rua Ramiro Barcelos, no bairro Augusta, está intransitável. Só a cavalo para andar por lá. Dado o recado, Evaldo, sua demanda na telinha. Então, muito obrigada pela participação e um abraço. Obrigado pela companhia. Última mensagem na telinha, dá tempo ainda? Mara Regina Melo Belo. Quero mandar um feliz aniversário para minha irmã Gisele, que está de aniversário hoje. Bastante saúde, tudo de bom, que Deus abençoe. Tá aí a foto da mana Gisele. Obrigada, Mara, pela participação. Nosso carinho, abraço especial também para a Gisele pelo aniversário. Obrigada a cada um de vocês pela participação e também pelas mensagens. Pessoal, o NT Sul desta quarta-feira está encerrando. Amanhã Daniel Nunes está de volta. Agradeço a sua companhia. A gente se vê.